Está começando agora o SurtoCast, o podcast do surto olímpico. Olá, querido ouvinte, tudo bem? Aqui é Marcos Antônio falando, está começando mais um SurtoCast, que é o podcast do surto olímpico. Olha que a gente ia continuar a todo vapor, estamos continuando a todo vapor e olha, para esse podcast aqui nós trouxemos quase aqui completo para a gente fazer um tema mais de debate. Vamos falar sobre nossas memórias olímpicas, né? Além de mim tá aqui o Regis Silva, Nel Barbosa, Bruno Guedes, Wesley Félix, Matheus Najimi e estreando também nosso amigo Lucas Bueno, também novo integrante do Surto Olímpico. Vamos estar todos falando aqui sobre nossas memórias olímpicas boas e ruins, né? Agora vamos ver se o pessoal aqui vai ter mais memórias boas ou mais memórias ruins, né? Então, antes de mais nada, vamos chamar ele, Regis Silva, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Espero que agora o microfone não tenha travado que nem da outra vez. Tudo bem, meu amigo? Já você se apresente ao público e vamos falar logo da sua primeira memória olímpica. Boa, tá? Por favor, boa. Não é ruim, tá? Ruim eu sei que você vai falar bastante, mas vamos falar primeiro das coisas boas e depois a gente desce o malho no final. Então, fala a sua primeira lembrança olímpica boa que você tem aí, já que você viu também os jogos desde Atenas, 1896. Primeiro, muito engraçado. Poxa, eu tô acabando de rir, sem comentários. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que tá ouvindo o cast. Pois é, cara, assim, todo mundo diz, Olimpíadas são para fazer memórias, esse é o objetivo delas. Você vê os melhores do mundo, você vê o seu pai tentando brigar por medalhas, e cara, assim, você vê na TV ou vê ao vivo, fica para sempre na sua retina, na sua memória, e esse, para mim, esse é um dos objetivos dos Jogos Olímpicos, é construir memórias que ficarão para sempre na sua cabeça. Cara, assim, primeira memória boa, assim, olímpica, assim, cara, assim, vou começar logo com a melhor de todas, assim, a primeira, para mim, é o ouro do Adário Miguel em seu 88. Tipo, foi inacreditável o que ele fez. Ele não pontuou em nenhuma luta. Ele ganhou com todos os outros sendo punidos, os adversários. 1-1, desde da primeira luta até a final, ele não fez um ponto sequer. Ele simplesmente forçou a punição dos adversários. Nunca um judoca, até hoje, até os últimos jogos de 2016, conseguiu fazer essa façanha de ganhar um ouro olímpico sem ter pontuado. Simplesmente fez o adversário ser punido e foi ouro, né? Foi assim, a primeira Olimpíada de lembrança foi 88 de Seul, né? Aí dos tempos da União Soviética, tinha a cortina de ferro, a Alemanha Ocidental, Oriental, Tchecoslováquia, a Coreia do Norte boicotou, foi um boicote olímpico até. Nossa, eu entreguei a idade legal. Mas enfim, primeira memória olímpica boa, aqui para começar bem, é o ouro do judô da Miguel, que foi a coisa que abriu as portas do mundo olímpico para mim, e até hoje tô nessa trilha. Você já falou que lembrou de ser 88, né, cara? Então já entregou a idade legal mesmo. Você é realmente o idoso da turma aqui nesse momento, porque acho que eu tinha 2 anos de idade com Seul 88. Não, se você pegar aqui, só você era nascido. Aqui, Matheus é nascido, Daniel também. Acho que o Bruno, o Wesley, o Patrick e o Lucas, acho que nenhum deles era nascido nessa época. Meu velho, tiozão é dose. Tiozão do pavê. E vamos chamar logo também nosso outro integrante, diretamente da Bahia, Daniel Barbosa, cara. Tudo bem, Daniel Barbosa? Fala aí seu oi aí pra galera e sua primeira lembrança aí olímpica boa, aquela que marcante na sua vida. Oi pra galera. E um salve aí especial e bem-vindo aí para o nosso novo integrante, Lucas Bueno, direto do interior de São Paulo aí. Mais um talento aí se juntando aos talentos, a equipe de talentos do surto olímpico. Bom, em 88 eu ainda tinha 6 anos de idade, então eu não posso dizer que essa foi minha primeira memória olímpica, porque eu não me entendia por gente ainda, embora ainda tenha alguns flashes na minha cabeça daqueles jogos, mas eu não posso dizer que eu acompanhei aqueles jogos, né? Porque eu era muito pequeno ainda.
Mas antes de falar da minha primeira Olimpíada, das minhas primeiras memórias, que foram em 92, Barcelona, vamos voltar a um ano antes, né? Que foi os Jogos Pan-Americanos, né? De Havana, 91. Foram muito especiais para mim, porque foi nessa competição, foi nesse evento que eu me apaixonei pelo mundo olímpico, de fato. Porque, embora sejam jogos regionais, tem a metodologia dos Jogos Olímpicos na questão da programação, né? Várias modalidades ao mesmo tempo. Então foi aí que eu me apaixonei pelo mundo olímpico. E aí sim, chegando nos Jogos de Barcelona, temos memórias, acho que em 92 eu só tenho memórias boas. Vou começar pela cerimônia de abertura, né, que foi o acendimento da pira olímpica, da pira, né? Foi de uma forma diferente, né, do usual. E aí, entrando nas competições em si, eu tenho algumas lembranças, só lembranças boas que eu posso dizer, né? Que é o ouro de Rogério Sampaio, foi o primeiro ouro brasileiro que eu vi, né? Já me entendendo por gente. Teve o ouro do vôlei masculino, que foi o primeiro ouro dos esportes coletivos do Brasil. Então, isso está muito na minha memória, foi na noite do domingo, uma manhã de domingo, perdão, no último dia de jogos. E aí já entrando já não é brasileiro, é o Dream Team, né? Aquela seleção de basquete dos Estados Unidos que encantou o mundo com Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Scottie Pippen, John Stockton, Karl Malone, Charles Barkley, só estrelas, né? Chris Mullin, só estrelas, né? Esses jogos foram muito especiais para mim por conta disso, por serem os primeiros. O Reis falou da União Soviética, em 92 já estava naquela transição, né? União Soviética e Rússia, eles competiram como SEI, né? Comunidades da Independência. Então é isso, e até tive um jogo de videogame chamado Barcelona 92, então é muito especial para mim. Então essas são as minhas primeiras memórias, Olê. Esse jogo eu não cheguei a ter não, mas eu alugava muito na locadora, pedia pro meu pai alugar, ficava apertando A e B, né, que nem louco, né, para o boneco correr, né. Não cantou amigos para sempre, não conta. Sim, inclusive eu botava o controle joystick na mesa e ficava, né, aquele AB para você ou correr ou nadar mais rápido. Mas eu jogava, era muito craque no tiro com arco, que na época a gente chamava de arco e flecha. Eu batia recorde olímpico e tudo. Era fera ali naquela modalidade. Eu gostava da natação, que da natação acho que era os 200 metros livres, você tinha que ter um ritmo, né? Você não podia sair nadando que nem louco, né? Era bem legal esse esquema aí. Também foi 92, também foi a Olimpíada que moldou o meu caráter esportivo também. E até você falou da natação, lembrei também que foi a medalha de prata do Gustavo Borges. Foi uma situação bem pitoresca, porque ele chegou em segundo lugar, só que o placar eletrônico não colocou, primeiramente, não tinha colocado ele como os classificados, colocou ele como sem tempo. E aí depois colocaram ele como quarto lugar, e ele foi pro vestiário chorando, decepcionado, e aí depois na correção colocaram ele no placar eletrônico como segundo lugar e ele ganhou a medalha de prata. Eu lembro da reportagem do Jornal Nacional, cara, Fátima Bernardes, né, fazendo a cobertura, foi ela que ficou gritando lá pra ele lá. Você lembra, viu, Marcos? Ela correndo atrás do Coraci, lembra? O Coraci, né, também. Correndo lá atrás do Gustavo. Foi uma loucura aquele dia, eu lembro bem. Caí na porrada com os fiscais lá, que deu uma ruim. O touchpad dele falhou, né? Então, sim, foi bizarro mesmo esse momento. Ainda bem que deu tudo certo no final. Vamos chamar mais um integrante. Eu falei que tá completo aí, tá com quase os galácticos, jornalismo independente esportivo. Chamar Matheus Najimi também. Tudo bom, meu camarada? Você também pode falar seu primeiro momento marcante aí nos Jogos Olímpicos. E aí, Marcos? E aí, galera? Tudo bem? E aí, ouvintes? É curioso, né? Que eu acho que a gente tá meio que indo em escadinha, né? Porque as minhas primeiras memórias já são em Atlanta agora, né? Eu lembro vagamente de um jogo de vôlei importante para o Brasil, então eu acho que esse jogo foi a final de 92, né? Mas eu não lembro direito o que era. Só que em 96 eu realmente aproveitei muito as Olimpíadas, né? E é curioso como eu acho que algumas coisas pequenas eu acho que mudam muito as nossas vidas, né? Pensando em retrospecto. Por exemplo, eu lembro do jogo de vôlei, na final de vôlei masculino, entre Holanda e Itália. E eu gostei tanto do uniforme da Holanda que eu passei a querer me vestir só de laranja. E laranja virou meio que minha cor favorita, né? Muita coisa
depois eu fui no futuro, veio desse jogo de vôlei que a princípio era só um jogo na televisão, né? E Atlanta, eu lembro que a minha memória mais marcante talvez foi a do vôlei de praia feminino, né? Que se falou muito, né? Que era um esporte tipicamente brasileiro e que era a primeira vez, era a primeira medalha feminina da história do Brasil e logo uma final, então era aquela expectativa de que agora vai. E eu lembro também que foi Atlanta foi uma Olimpíada que mudou muito o papel do Brasil nos Jogos Olímpicos, né? Porque antigamente a gente tinha poucas medalhas, de repente Atlanta teve um boom pela primeira vez, mais de 10 medalhas, né? E aí eu lembro muito que se foi criado também muitas revistas sobre as Olimpíadas, né? Então eu lembro de ter, um especial do Jornal Globo no final com todas as medalhas. Eu adorava aquilo, eu ficava lendo e relendo, vendo o nome dos países que ganharam medalha e querendo fazer novas competições, organizar competições, escrever sobre competições. E tinha algumas revistas e CD-ROM, eu não tinha computador na época, né, mas vinha um CD-ROM, e aí eu ficava imaginando que naquele CD-ROM teriam 1000 outras informações, mas nas revistas tinha o calendário das Olimpíadas, com jogos e resultados, e eu lembro que eu fiquei acho que foi uma coisa que me trouxe muito para o esporte, tanto pensando em retrospecto agora, né, para a imprensa esportiva e para essa coisa de querer ficar acompanhando estatísticas, acompanhando resultados e listas, talvez isso, e também, claro, os jogos em si, né? Mas é curioso como a parte da imprensa em volta também ajuda muito. Mas eu me lembro muito da cerimônia de abertura também, que me marcou, né? Com o Muhammad Ali acendendo a pira olímpica. Mas são memórias, acho que quebra-cabeças, né? Porque na época eu não tinha ainda uma ideia de que aquilo era realmente uma coisa esportiva, né? Pra mim era mais uma festa, etc. E aí depois eu fui acompanhando um pouco os jogos. Acho que vôlei de praia foi o esporte que eu mais acompanhei naquelas Olimpíadas, e basquete também, né? E foi meu primeiro jogo de tênis também, aquela final, a medalha de bronze, né? Que o Leandro Paes ganhou do Meligeni, infelizmente. Mas já é uma memória ruim, né? Já é uma memória ruim, mas é a sua primeira, né? Então é assim mesmo. Matheus falou do Muhammad Ali. Para mim, acho que foi o momento mais emocionante, assim, dos acendimentos, se a gente for listar, né? Todos os acendimentos de pira olímpica, para mim esse foi o mais emocionante, porque ele já estava totalmente debilitado, né, pelo mal de Parkinson. Então ele tentando acender, tremendo, né, com os braços tremendo por causa do mal de Parkinson. Para mim foi bem emocionante aquele momento. Foi o único momento que se salvou da Olimpíada de Atlanta. Polêmica. Depois a gente discute essa polêmica aí pra frente, né? Eu ia falar do jogo, além das medalhas do Brasil, né? Se salvaram também. Exatamente. Porque a participação do Brasil até que foi boa, né? Em Atlanta, né? Foi aquela participação que a gente falou, caraca, agora vai, potência olímpica, né? Ficou aquele modo empolgou já ativado. O torcedor brasileiro, a gente gosta de esporte olímpico. O Daniel falou do jogo de 92, teve o jogo de 96 também, que eu joguei muito também, mas não é tão bom, né? É o Olympic Summer Games, né? Mas eu chamo de Olympic Atletismo Games, porque são das 10 modalidades, 9 acho que são atletismo e tem tiro ao prato, né? Só tinha prova de atletismo, era muito ruim. Aí eu lembro a primeira vez que eu joguei, caraca, 100 metros rasos, beleza. Salto com vara, beleza. Salto em altura, beleza. Salto triplo, salto triplo. Aí quando vem arremesso de peso, lançamento de disco, tava jogando o quê? Decathlon? Você falou de salto com vara, eu lembrei também que em 96 foi quando o Búbica tava no auge, né? E era o grande favorito para ganhar, mas ele eu acho que nem passou para a final, né? Acho que ele perdeu todas ou teve algum problema, ele nem competiu, na verdade. E aí rolou toda aquela papo, não importa você ganhar, ser recordista, ganhar com o Mundial é importante mesmo nas Olimpíadas. Então tinha toda aquela coisa meio bem mítica, né? Sobre o que seriam os Jogos Olímpicos, né? E acho que ele tava com uma lesão, se não me engano. E aí, enfim, foi uma coisa bem forte também. Sergei Búbica é um caso de desamor com as Olimpíadas, né? Porque o cara era para ter ganhado um monte de medalha e não conseguiu. Búbica ganhou só em Seul, né? 88. Foi. 92 e 96 ele saiu zerado. Ele podia ir em 84, mas teve o boicote, né? O boicote, E em 84 o boicote ele não competiu. Mas tem isso muito, né? Tem muitos atletas que são assim, são bons de mundial, em condição mundial,
chega na Olimpíada, se a gente, a própria Fabiana Moura, né, aproveitar do salto com vara, a própria Fabiana Moura, campeã mundial, e chegou na Olimpíada, a vara sumiu, o vento atrapalhou, né, e aí não rolou. Thiago Braz aí, Thiago Braz sumindo. Thiago Braz é o contrário, né? Chegou lá e brocou bonito. Chegou lá e brocou, isso aí. Viva o Thiago Braz, viva o Thiago Braz. Viva o Thiago Braz, é isso aí. Agora ele vai ter mais um ano aí para se preparar, né? Então, mais um ano para se preparar, para ele bater o Sam Kendrick, o Armando Plano. Vamos com tudo, Thiagão. Confio em você, Thiago, confio em você. Vamos lá, vamos chamar o outro. Bruno Guedes também, um conterrâneo, carioca, faz a Surto Mundo Afora, coluna Surto Mundo Afora. Também quero que você fale sua primeira lembrança olímpica aí para os ouvintes do Surtocast. Salve, galera, salve todo mundo que está ouvindo o nosso surto, né? Prazer aí estar participando mais uma vez. Agora, o Regis falou que eu não era nascido em 88, eu era já, mas eu era bebê, então eu não lembro de nada. A primeira lembrança que eu tenho de alguma coisa olímpica é de 92, mas assim, algo passando na televisão, não lembro o que, não lembro a data, mas era alguma coisa olímpica. E agora, a lembrança certa mesmo foi a partir de 96, né? Que é bem marcante, acho que como o Matheus estava falando, tem coisas que a gente guarda na lembrança e fica para sempre. E em 96 foram vários momentos olímpicos. Essa do Muhammad Ali acendendo a pira, acho que é o grande momento olímpico do século, talvez, porque em abertura, pelo menos, porque foi um momento, um ícone, né, do esporte, fazendo um gesto que chocou o mundo pela reação da avançada doença que ele tinha, mas aquilo marcou muito na minha cabeça. Eu não conhecia, não sabia nem quem era, eu era muito pequeno ainda, né? Não tinha nem 10 anos, mas eu já tinha noção de que era uma lenda, mas eu não sabia quem e o que ele fazia. E também uma coisa mais marcante ainda para mim nessa Olimpíada é o tema de abertura, né? Aquela Reach, né, que a Gloria Estefan canta, que sem dúvida nenhuma é a música olímpica mais lembrada. Se você for fazer uma pesquisa, tentar qual a música mais lembrada de uma abertura de Olimpíadas, com certeza é essa. Né? Olha a polêmica, hein? Eu acho que amigos, para sempre. É isso aí. A música que mais toca em formaturas é Reach. É Reach. A Reach é bem lembrada e assim, eu tenho bem nítida a apresentação dela na cabeça, porque foi muito, muito marcante mesmo. E segundo, assim, a única coisa mais marcante em termos musicais para mim, por incrível que pareça, foi na festa de encerramento da Rio 2016, quando a pira estava apagando. Que agora me foge o nome da música, que a Marisa Monte cantou, que gravou, aliás, e na festa de encerramento foi alguém me ajuda aí, foi a baiana, esqueci o nome dela agora. Me foge a Mariane de Castro. Mariane, exatamente. Pelo tempo que durar. Pelo tempo que durar, exatamente. Foi bem marcante, eu lembro que aquela cena... Foi linda, cara... Eu chorei. Então, é isso que eu ia falar. Eu lembro que eu tava assistindo e eu vi muita gente que, assim, se desligou da festa de encerramento porque começou a se emocionar demais, porque foi muito bonito, foi muito bem pensado e estava chovendo na hora. Então, foi mais marcante ainda. Enfim, mas aí em 96 foi a Olimpíada que mais me chamou a atenção mesmo, a memória que mais está viva na cabeça, e 2000 também Sydney, por causa mais do ritual de ter que ficar virando a madrugada. Foi a primeira vez que eu tive que virar madrugadas para assistir competições olímpicas, que depois virou rotina ao longo da vida, né? Mas é isso, ao longo do Surtocast nós vamos falar bastante aí, coisa boa e coisa ruim. O Bruno Guedes falou da música do Reach, da Gloria Estefan. Eu lembro de duas coisas. Que eu acho que ela é a mais marcante porque ela ainda continua tocando nas rádios, pelo menos nas rádios aqui de Salvador, tem uma rádio que toca de tudo, que é a Globo FM, que ainda toca, vira e mexe eu ouço na rádio tocar essa música. E eu lembro uma semana antes, acho que no final de semana antes dos Jogos Olímpicos começarem, eu lembro que tinha um programa que era domingo à noite, já no final da noite, se não me engano, Placar Eletrônico, que era Léo Batista que apresentava. E eu lembro que esse último programa, antes dos Jogos Olímpicos, eles passaram o clipe dessa música, e eu já meio que o coração bateu forte ali, vendo só o clipe da música. Foi sensacional. Não,
O clipe dessa Aqui- música é maravilhoso, cara, assim, é um espetáculo. Eu sou fã dessa música, eu gosto da versão original e eu gosto da versão remix dela. As duas são ótimas. Essa música é nota 12 de 0 a 10. Versão balada. A Rich, ela toca bastante também aqui no Rio ainda por causa da JB-FM, né? O Marcos deve saber bem. O Marcos deve ouvir exatamente. também. Ela é executada a exaustão, né? Aqui no Rio de Janeiro. E ela é maravilhosa, a música é maravilhosa. Ela é maravilhosa. É bem legal. Há uma que toca bastante também nas rádios do Rio de Janeiro, que é olímpica também, é a da One Moment in Time, né? Da Whitney Houston, né? One Moment in Time. Ela é de 88. Só que anos depois que eu fui saber que ela foi de olímpica, né? Foi tocada. Até o clipe é muito bonito. O clipe é muito bonito. E a música é maravilhosa. Eu gosto muito dessa música também. Pô, a Red falou que a Rich é mais tocada em formatura. Acho que você tá desatualizado. Mais tocada em formatura, pelo menos das últimas que eu fui, era aquela Viva La Vida do Coldplay, que você tem que tocar, né? Com certeza. Clipe de formatura. Rich era mais... Eu lembrei de outra canção aqui também que, pelo menos aqui no Rio, ela foi bastante executada no período pós-Olimpíadas de 2016. Mas assim, eu não sei se fora do Rio ela fez tanto sucesso. Porque no Rio ela tocou bastante. Foi a Carry Me, que foi também foi executada durante, se eu não estou enganado, acho que foi depois do recolhimento das bandeiras, se eu não estou enganado. Ou depois que os atletas entraram. Agora não me foge a cabeça. Mas a Carry Me é uma música bem, bem legal, inclusive, bem, bem bonita. E ela foi executada muito aqui no Rio de Janeiro. Muito. Depois das Olimpíadas. Agora vamos chamar, tá faltando gente para chamar ainda, né? Vamos chamar agora nosso camarada Wesley Félix. Wesley, tudo bom, cara? Também fala aí sua primeira lembrança olímpica que você tem aí, a boa, né? Ou ruim, não sei, né? Mas a primeira lembrança olímpica que vem na sua cabeça aí. E aí, galera, bom com vocês? Um prazer estar participando de novo aqui. Só para aproveitar a deixa das músicas, de cerimônias que marcaram as Olimpíadas, eu queria falar de Hey Jude, do Paul McCartney, que ele cantou na cerimônia de abertura de Londres 2012, que, assim, para mim ficou marcado muito na minha vida, porque eu nunca gostei de música estrangeira, nunca. Sempre fui muito fã da música brasileira. Mas essa música ficou muito na minha cabeça, eu fiquei vidrado com isso. Nos meus períodos ali de ensino fundamental 2, eu ficava cantando isso no ouvido dos meus amigos, velho, direto, a aula inteira. Insuportável. Mas enfim, acho que Londres 2012 foi talvez a Olimpíada que eu tenha visto, como posso dizer, já me entendendo por gente. Pequim 2008 eu tenho algumas memórias. Eu lembro de todos os ouros, da Malren, do César e do vôlei feminino, mas eu não assisti ao vivo. Eu lembro de assistir reportagens no Jornal Nacional, no Bom Dia Brasil, mas eu não achei nada disso ao vivo, sabe? Acho que Londres 2012 foi... Eu já tinha 10 anos. Eu tinha 10 anos em Londres. Acompanhei de perto, sofri muito. Tenho uma memória muito ruim do futebol masculino, porque eu estava muito empolgado depois da derrota na Copa do Mundo de 2010. Eu ainda não sabia diferenciar muito uma Copa do Mundo de uma Olimpíada. Então, para mim, tinha o mesmo valor, sabe? E eu chorei muito em 2010, na eliminação do Brasil. E quando chegou em 2012, eu estava muito empolgado com Neymar, Lucas, os caras. Era um baita de um time. E aí eu até estava pensando, quando chegou na final contra o México, aquela derrota sofrida, eu pensei antes de começar o jogo, vai ser muito de boa, podia até ser um adversário mais difícil, sabe? Quando o México fez o primeiro gol no comecinho do jogo, eu até vibrei, eu falei, pai, ainda bem, vai ter um jogo legal, o Brasil vai ganhar com emoção. Que nada, bobinho. Perdeu, eu fiquei muito triste, chorei de novo. Acho que foi a segunda vez que eu chorei mesmo. Chorei por esporte. A primeira foi em 2010, a segunda foi em Londres 2012. Mas enfim, é isso. Londres 2012 eu vivi muito, acompanhei, lembro de cada detalhe. E 2016 foi mais inesquecível ainda, né? Que deu para assistir em loco. O Wesley falou do futebol aí. O futebol, até ganhar ouro nos Jogos do Rio, passou por várias provações, né? Em 84 e 88 foi prata, né? Em 88 surgiu a mística de Tafarel, de grande pegador de pênaltis, mas na final perdeu para a União Soviética de virada. Em 92 não se classificou. Em 96 perdeu para a Nigéria na semifinal, depois está vencendo por 3-1, né? Olha o Canu, ele é perigoso, acabou. Em 2000 perdeu para Camarões na prorrogação, depois estando com 2 a mais em campo, 2 a mais.
Em 2004, com Diego e Robinho, não conseguiu se classificar. Em 2008, tomou para 3-0 da Argentina de Messi na semifinal. Em 2012, como o Wesley citou, essa final para o México, que todo mundo já dava com o Brasil grande favorito e acabou perdendo por 2-1. Aliás, o México, historicamente, é pedra no nosso sapato. E curiosamente, Daniel... 2016 foi o contrário, né? Tipo, a gente vingou o trauma contra a Alemanha na final, né? Assim, muita gente, eu acho que não compara, né, Copa do Mundo e Olimpíada, mas pra mim, valeu ter levar um 7-1 em troca de um ouro olímpico. Eu não comparo, não. Pra mim, são situações totalmente diferentes. O Daniel lembrou aí desse jogo Brasil e Nigéria, em 96, que foi a primeira vez que se usou aquele Golden Goal, maldito Golden Goal, gol de ouro, né, em jogos oficiais, porque ele tinha sido testado, mas ainda não tinha sido aprovado. Em 94, na Copa, ele não foi utilizado e foi utilizado nas Olimpíadas, na Copa de 98 e na Olimpíada de 2000. Inclusive o Brasil sofreu nas duas Olimpíadas por causa disso. 2 vezes, Pois é, e quase, quase sofreu também na Copa de 98, por causa do gol na Holanda, na semifinal. Foi por pouco, foi na trave a bola. E esse Golden Goal, até hoje, o COI e a FIFA admitem que foi um dos erros que eles cometeram nas competições esportivas, porque depois a gente pode até criar um Surtocast sobre isso, sobre momentos desleais, porque é um momento que você não dá reação ao adversário, você termina de uma forma súbita, literalmente, né? Não, tanto é que em outros esportes você tem a prorrogação no seu tempo completo, né? Você pega o basquete, pega o handebol, pega outros esportes. Futebol, que eles tentaram essa experiência, acho que para deixar a prorrogação mais emocionante. Você citou Brasil e Holanda, Bruno, e aquela prorrogação foi muito eletrizante. Eu lembro, o Brasil também teve chance de marcar e tal, mas eu concordo contigo. De fato, você toma o gol, você não tem chance, não dá chance do adversário reagir. Esse que é o problema do Golden Goal. Sem fugir um pouco do assunto, mas além do Golden Goal, outra experiência que eles tentaram praticar, mas não deu certo e que ia substituir, eram chamados shootouts, né, que já era utilizado nos Estados Unidos. O jogador sair do meio de campo e tentar chutar, fazer um gol, né, após o tempo normal. Isso é muito usado no hóquei, no hóquei, tanto no gelo quanto na grama. Foi utilizado em outros esportes também, mas esse nem aprovado foi para teste. Ainda bem. O shootout é que nem a morte súbita, né? Que fala Golden Goal, também era imitação do hockey, né? Que leva a prorrogação, quem fizesse o gol primeiro acabava, né? Ainda bem que isso não deu certo. O Wesley falou no início o negócio do Paul McCartney no Hey Jude, né, cara? Eu me lembrei daquele, quando ele teve lá no velódromo, foi na própria Olimpíada também. Aí a Grã-Bretanha ganhou um ouro, agora não lembro se era individual ou por equipes. Aí todo mundo começou a cantar Hey Jude também, foi um momento bem legal também. Uma lembrança bem interessante que veio quando o Wesley falou, veio logo pra minha mente. Vamos chamar agora nosso estreante, né? Nosso estreante, o último e não menos importante, nosso grande camarada Lucas Bueno. Seja bem-vindo ao Surtocast. E quero que você fale aí também sua primeira lembrança olímpica, suas lembranças olímpicas aí, boas, ruins. Pode falar aí para o público do Surtocast. Bom, e aí, pessoal, e aí, ouvintes. Eu primeiro quero agradecer a oportunidade de estar participando da equipe do Surto Olímpico. É algo muito legal para a minha carreira, eu estou muito feliz e vou me esforçar ao máximo para ajudar todo mundo. Bom, eu comecei a acompanhar a Olimpíada com 6 anos. Em Atenas, 2004, eu lembro que eu estava na escola e a professora pegou todos os alunos e levou para um salão lá onde tinha televisão. E nesse momento estava passando a abertura dos Jogos Olímpicos de Atenas, que foi, acho que, a primeira coisa que eu me lembro, assim, Jogos Olímpicos. A primeira imagem que me vem na cabeça é a abertura da Olimpíada de Atenas. Tem até uma parte que enche de água no estádio. Foi um negócio muito bonito, os arcos olímpicos acendendo em fogo. Foi sensacional. Falando de esporte, eu lembro muito do ouro do basquete da Argentina, principalmente do jogo em que eles ganham dos Estados Unidos. Estados Unidos aí com um timaço de LeBron, Iverson, Carmelo, alguns ainda iniciando no basquete, claro, mas já era um grande time. O pessoal da Argentina, Ginóbili, Scola, Nocioni, conseguiu uma grande vitória contra os Estados Unidos. Lembro também de uma cesta que ele faz contra a Sérvia,
A Sérvia, que em 2002 derrotou, se não me engano, ainda como Iugoslávia, a Argentina na final do Mundial de Basquete. E foi algo muito significativo também. Lembro aí de Vanderlei Cordeiro de Lima, que para mim é uma memória boa, porque apesar de tudo que aconteceu na maratona, ele ainda persistiu e ganhou uma medalha de bronze, foi incrível. O vôlei brasileiro masculino, aquela medalha de ouro foi incrível. É uma memória muito boa que eu tenho. Mas essas ainda não são as principais memórias. Acho que Londres 2012 foi quando eu acompanhei tudo. Tipo, não perdi nenhum momento, até porque eu lembro que as Olimpíadas bateram com minhas férias escolares. Então eu assisti tudo que passava, assistia, trocava de canal. Então, as Olimpíadas de Londres são provavelmente onde tem as minhas maiores memórias. Mas daí a gente vai comentando mais pra frente no programa, pessoal. Essa coisa que o Lucas comentou do Vanderlei foi curioso, né? Porque eu acho que, depois a gente pode até falar mais disso, mas eu acho que o Brasil nunca chegou em uma maratona realmente com uma expectativa, né? Então eu lembro que a gente acordou aquele dia para assistir o vôlei, né? Que ia ser a final contra a Itália, finalmente, depois de 12 anos de ganhar, com aquele timaço, etc. Depois da derrota do PAN. E aí eu não lembro agora o que chegou primeiro, né? Mas a maratona foi meio que crescendo aos poucos, né? Eu acho que o Vanderlei já estava no grupo de liderança com uns 10 quilômetros ou 5, mas é aquela coisa, não, vai estar ali até os 20, depois vai caindo. E aí parece que a cada flash ou a cada minuto a gente ia crescendo a ansiedade, mas de ver finalmente, né, um brasileiro também na maratona, e também crescendo aquela expectativa de, peraí, quando é que vai dar errado, né? Quando é que ele vai parar? E aí quando parecia que tipo tava tudo certo e ia ter uma briga no final, né, rolou lá a invasão. Mas foi uma coisa que me deixou muito... eu acho que foi a grande surpresa, né, daquelas Olimpíadas. E é engraçado que hoje em dia a gente lembra muito mais de quem ganhou bronze, né, no caso o Vanderlei, do que quem ganhou o ouro, né? A gente acha que não só nós, acho que o mundo inteiro lembra muito mais do Vanderlei, bronze naquela prova, do que quem ganhou a medalha de ouro. E o Lucas citou da cesta da Argentina no final contra a Sérvia, que tem a imagem do Rubem Manhano, né? Saltitante, correndo para lá e para cá do lado da quadra. A página dos Jogos Olímpicos vira e mexe e está sempre relembrando essa cesta. Então ela é bem marcante por causa disso. A página nas redes sociais sempre lembra dessa cesta. E o vôlei masculino no Brasil, eu posso dizer que aquela geração ali do Bernardinho com Giba, com Ricardinho e Companhia Limitada, talvez tenha sido uma das melhores equipes de esportes coletivos que eu acompanhei na minha vida, porque era uma equipe que ela ficou no topo por muito tempo, porque é difícil um esporte tão competitivo como o vôlei, você se manter por muito tempo ali, né? Ou se não ganhar, ficar ali na final, sempre disputando final ou conquistando título. E o jogo contra a Itália, o jogo mais difícil acabou sendo da fase de classificação, que foi 3-2, ele foi tie-break longo, acho que foi 33-31, alguma coisa assim. Esse dia eu fiquei muito louco, né? Foi muito, muito emocionante. Afinal, o Brasil mostrou sua superioridade, atropelou a Itália. Não, 2004, cara, 2004 pra mim é muito, vocês concordam, é muito a volta por cima do Balubê de Rui e do Rodrigo Pessoa. Exatamente. Depois de 2000, todo mundo esperava o ouro, né? Que o Rodrigo Pessoa foi campeão mundial nos Jogos Equestres em 98. Todo mundo esperava, né? O Balubê de Rui e o Rodrigo para ser campeão olímpico em 2000, né? Mas deu tudo que podia dar errado, deu errado. Foi horrível. Aí fica aquela coisa, né? Ficou marcado. Brasileira não perdoa. Não perdoa, né? E aí começou a xingar pipoqueiro e tal. 4 anos depois veio a prata, que virou ouro com doping no cavalo do irlandês, do Sean O'Connor, que caiu no doping, perdeu a medalha e teve o pódio, foi lá no Forte de Copacabana, acho que foi 2005 por aí. Assim, acho que é assim, aquela coisa, o herói que falha com todo mundo e 4 anos depois a redenção. Acho que foi um roteiro que, sim, até em 2004 para mim é marcado por isso. Além do Vanderlei, é a volta por cima do Balubê de Rui, do finado Balubê e do Rodrigo Pessoa. E não só foi uma coisa desculpa, não foi só uma volta de 2000, né? Como ele passou para final em 18º lugar, né?
Então eu acho que Sim, verdade. a gente ficou vendo, e claro, não estava passando na TV, né? Então a gente tinha que ficar meio que assistindo, acho que em site oficial, alguma coisa assim. Cada Tinha que reportagem. estar no tempo real. No tempo Passou real na TV, do sim. site oficial. Não, Passou? essa final ver? passou, eu lembro, porque eu tava assistindo com minha irmã e a gente tava secando os cavalos que vinham, que o Rodrigo, se não me engano, foi um dos primeiros logo a saltar, ele foi bem, zerou o percurso, e a gente ficou secando todos os cavalos que vinham, que estavam na frente dele, e a gente conseguiu secar quase todos, menos o irlandês, o cavalo irlandês tava essa é a memória que eu tenho a gente tava eu e minha irmã, a gente tava no quarto do meu pai, minha mãe assistindo. Eu lembro, passou um dos 1000 canais que o Sport TV disponibiliza, né? E aí, mas em Atenas eram só 2 Atenas, se não me engano, só 2 canais. Não, tinham 4. Tinham 4 canais. Eram 4 Mosaico também. Tiveram 4. Mas é engraçado a gente falar questão de opções, né? Porque eu e Rez a gente acompanhou 88, 92, 96 até 96, a gente dependia das TVs abertas, né? Então era o que a TV aberta queria transmitir, que basicamente a TV 92, o Sport TV mostrou, mas era Top Sport ainda. A primeira Olimpíada. Você já tinha TV a cabo na época? Não, tinha não. Eu estou falando, a gente não tinha TV a cabo. TV a cabo no Brasil ainda então a gente defendia da programação de TV aberta. E TV aberta basicamente transmite o país, não transmite a Olimpíada. Então a Globo transmite o Brasil, ele não transmite a Olimpíada em si. Os canais fechados, sim. Então, nessa época, quando 92, 88, 92, 96, era muito recente. Também não tinha internet, a internet ainda estava engateando. Então, era o que aparecia ali pra gente e pronto. Agora não, agora a gente tem uma fartura de opções. Se não estiver passando na TV, a gente pode acompanhar na internet, ou em um canal gringo, ou link pirata, ou tempo real. O que não falta opções hoje, são opções. Ainda bem, né? Porque eu acho que até Sydney eu vi pelas TVs abertas, né? Globo, acho que a Bandeirantes também passou, só em Atenas que eu via na TV aberta. Eu ia falar um negócio que o Regis falou do Balubê, que todo mundo sacaneava, mas que o principal que sacaneava ele era sempre o Cacete Planeta, né? Porque eles ficaram depois de uns 6 meses sempre inventando uma piada, trazendo um cavalo, né? Não sei o que, não, refugou, verdade. O cavalo refugou, não sei o que. Sacanearam muito. Aí isso acabou caindo como era toda semana, no imaginário popular, eles estavam no auge, né? Aí virou, Balubê refugou, o verbo refugar. Refugou. Né? Virou o verbo do ano, de 2000. Foi a primeira vez que eu ouvi o verbo refugar, foi eu também. Provavelmente. O Daniel falou aí que faltam canais para acompanhar, mas se não tiver opção, fica no Surto Olímpico, porque o Surto Olímpico acompanha tudo, você não perde nada, entendeu? Isso aí. Jabá Com certeza. Jabá. Hipismo a gente gosta. Hipismo. Eu gosto. Não, é só curioso. Não, hipismo fica com Regis. Não, mas o salto é legal. Não, salto é bem legal, eu adoro salto. Salto é legal, Adestramento fica com Regis. Dá uma tensão que quando tensão que o cavalo vai passar ali pelo obstáculo e aí passa raspando ali, pode derrubar e aí custa caro depois. Tensão pura. Daquela balançada. É curioso que o Regis falou as coisas de hipismo, né, de 98, que eu lembro que eu só fui ter Sport TV em 2004, né, e em 98 já tinha ESPN Brasil, e a ESPN passava o Mundial de Hipismo, né, então eu já estava realmente nessa expectativa pelo Rodrigo Pessoa, e uma lembrança que eu tenho interessante de transmissão esportiva, né, de Olimpíada pela TV, é que logo em 2000, depois de Sydney, a ESPN Brasil iniciou um programa, não lembro agora o nome, mas era tipo Rumo a Atenas, uma coisa assim, que toda semana ou todo mês eles faziam reportagens de como estava a preparação para Atenas, seja a Grécia, né, que estava ali fazendo, ou a delegação brasileira. E aí foi aí que eu acho que meio que me caiu também que a Olimpíada não é uma coisa tão imediatista, né? É um negócio que você realmente leva anos e anos e anos para se preparar. Então eu queria fazer uma pergunta para o Bruno, nosso colega aí, né? Que é o nosso grande especialista de hóquei na grama. Se a paixão pelo hóquei na grama surgiu na edição de Jogos Olímpicos. Queria saber dele. Na verdade, não, mas assim, ela se consolidou em Beijing 2008. Na verdade, eu comecei a gostar do hóquei. Primeiro eu ouvia sempre falar das leonas, mas eu não sabia
como estavam falando, não havia essa transmissão de outros esportes no Brasil, principalmente esportes que não são populares. E aí eu não entendia direito quem eram as leonas, eu queria saber o que era. E aí eu descobri o que era, gostei do esporte. E aí eu passei a acompanhar em 2005 para 2006, e foi quando a Holanda foi campeã mundial, né? Inclusive a grande geração da Kim Lemmer, Naomi Van As, Ellen Hug, que foi campeã em 2008, que foi aí que eu passei a assistir, acompanhar mais de perto, né? Que foi uma geração, é considerada a maior geração da Holanda de todos os tempos e considerada também a maior geração esportiva da Holanda, porque ela conseguiu ser bicampeã olímpica e mundial, coisa que, por exemplo, o time do Cruyff não conseguiu ser campeão mundial, né? 2 vezes bateu na trave. E eles são reverenciados até hoje até pela realeza holandesa por causa disso. E foi aí, mas se consolidou ali em Beijing em 2008, quando foi campeã, quando a Holanda foi campeã, em cima da China, inclusive, né? Foi em cima da China na final. E a partir dali eu comecei a acompanhar e gostar principalmente dessa rivalidade Argentina e Holanda, que veio arrastando até 2016, que depois eu vou até falar aí do meu momento ruim, minha lembrança ruim, eu vou falar mais pra frente aí. É isso aí. Então, galera, vamos tentar. Tem muita gente aqui, vamos tentar fazer uma votação do momento olímpico de cada um. Cada um só vai poder escolher um momento olímpico marcante, bom sentido, claro, para depois a gente falar no mau sentido. E a gente vai ver aqui quem poderia ser o melhor, né? Vai ser estilo maiorais. Não somos os maiorais, mas estamos chegando lá. Regis Silva, escolha só um momento olímpico marcante das Olimpíadas que você viu. Eu acho que essa é fácil. O Brasil campeão no vôlei masculino, 92 em Barcelona. Isso aí, vôlei Barcelona, um voto. Daniel também, um momento só, inesquecível aí da história olímpica aí. Que você viu, claro. Claro, que eu vi, né? Não vou falar da Ademar Ferreira, porque eu, infelizmente, não era nascido na época. Bom, vou ficar no vôlei, mas 2012... o ouro do vôlei feminino em 2012, não pela final em si, mas pelo mata-mata, que o Brasil passou arrastado ali, primeira fase, dependia de outros resultados, vencer e torcer para os Estados Unidos vencer o seu jogo da Turquia, a combinação de resultados deu certo, e aí as quartas de final foi o grande jogo das Olimpíadas, foi aquele jogo contra a Rússia, que o Brasil salvou 6 match points, meio que vingou 2004, né? E aí, semifinal e final atropelou, né? E, ironicamente, enfrentou os Estados Unidos na final, que tinha ajudado o Brasil na fase de classificação. Então, por essa redenção, né, ao longo da competição, eu escolho o bicampeonato do vôlei feminino em Londres 2012. Beleza. Ouro Barcelona, um voto do vôlei. Ouro feminino do vôlei também. Londres, um voto. Matheus Najim também, um momento só inesquecível dos que você viu. Olha, eu acho que o meu momento foi Mauro Image, né, naquela manhã de 22 de agosto de 2008, que ela também tem toda essa história da redenção, né, enfim, de que alguém passou por vários problemas e acabou voltando. Não só pelo resultado, mas porque ela saltou 7,04 metros, e aí no último salto a Lebedeva chegou ali perto, né? Ficou aquela tensão, e aí foi 7,03 metros, e que depois, né, ela foi desqualificada por doping, mas enfim, naquele momento, por 1 centímetro, a Mauro Image foi campeã olímpica, então acho que seria esse. Beleza. Vôlei Barcelona 1, vôlei feminino Londres 1, Mauro Image 1. Bruno Guedes também, momento olímpico inesquecível aqui dos que você já viu. Eu tô aqui eu tô bem indeciso ainda, porque eu tenho quatro opções aqui. Eu tô entre o Thiago Braz, acho que foi bem marcante aquela vitória do Thiago Braz, porque foi uma coisa assim inesperada, era no final do dia, uma segunda-feira, não tinha mais competição esportiva rolando, um esporte que não é tão difundido no Brasil, e vencendo um cara que era praticamente imbatível, né? Foi bem marcante. Esse ouro, o bicampeonato em Londres das meninas do vôlei, acho que para nossa geração foi uma coisa assim, uma alma lavada, porque em 2008 já tinha sido, mas em 2012 mais ainda, porque foi a consolidação de quem dizia assim, foi sorte em 2008, né? Muita gente dizia isso, foi sorte, né? Porque tinham sido perdido
em 2004 em Atenas, mas eu vou ficar com a prata do revezamento 4x100 em Sydney 2000. O Vicente Lenilson, Edson Luciano, André Domingos e Claudinei Quirino, porque não é ouro, tem um sabor de ouro e foi um momento muito marcante, muito marcante. A narração do Galvão Bueno é histórica e, assim, foi um momento, para mim, pessoalmente, marcou muito. Eu tenho muito, muito firme na memória e não é um ouro, né? A gente gosta muito de sempre lembrar quem ganha. Nessa aí não ganhou um ouro, mas ganhou uma prata, né? Que valeu como ouro. O Galvão Bueno disse rapidamente. O Galvão Bueno disse que essa foi a melhor narração olímpica dele, da carreira dele. E deveria ter sido ouro, né? Porque os Estados Unidos, a gente sabe, né? Exatamente. Teve um atleta do revezamento que ele não estava na final, mas é que disputou bateria eliminatória, que caiu no doping. Só que não foi desclassificado, né? Pode ter perdido a medalha para ser doido pro Brasil. Roubo. Se você jogar no Wikipédia, tá lá ouro pro Brasil no 4x100 em Sydney. Se vocês podem procurar no Wikipédia, que eu tava fazendo uma pesquisa pro especial que vai ao ar ano que vem, e descobri isso aí. Você vê, até a Wikipédia deu razão pro Brasil. Aí, né? Mamãe Coy, lamentável Mamãe Coy para os Estados Unidos. Enfim, um voto aí também pro revezamento. Aí dá razão a Rússia reclamar. Não que a Rússia seja inocente, longe disso. Mas dá razão à Rússia com o argumento de que é 2 pesos, 2 medidas. Né? Que o tratamento com os americanos... Precisamos falar do caso de Carl Lewis, 84, 88? Não, obrigado. Qual caso? Cara, qual caso? Não, ele teria caído no doping, entende? Só que a USA Track and Field, né, a federação, protegeu ele. Aí, para não cair no antidoping. Aí, o pessoal sempre diz que ele correu dopado 84, 88, mas não foi classificado porque armaram por trás. Sim, é. Mas tem a Florence Joyner também, né? Não, que isso. A Flo Jo nunca se dopou, gente. Que isso? Ela só estava num bom ano. Ela estava só num bom ano. Ela só tem um recorde há 30 anos dos 100 metros rasos, né? Só isso, 32 anos. Mas o negócio interessante que você falou do Carl Lewis é que vai perguntar pro Robson Caetano a opinião do Carl Lewis, que ele fica marara, que aquele lance da final de 100 metros rasos, né? Ele acha que tinha que ter uma galera ali sendo punida, né? Porque só ele mais dois não pegaram. É difícil dizer qual é a prova mais suja da história olímpica. Se é a final dos 100 metros de 88 ou se é a final da prova até 105 quilos do levantamento de peso de Londres 2012. É tanto doping para dar, vender, alugar, pedir emprestado, que fica difícil dizer qual é a mais suja. Eu voto no atletismo, porque o atletismo não tem mais representatividade que o levantamento de doping, de peso. Também tá em segundo lugar, mas o levantamento de doping ou de peso tá em segundo lugar mesmo. Wesley, seu momento olímpico só marcante também do que você viu, pode falar. Bom, eu também ia falar do vôlei feminino em 2012, mas o Daniel já falou, pela campanha que foi, né, desde as quartas de final, toda aquela superação de não dar dúvida de se ia passar da fase de grupos e tudo mais. Pensei no Thiago Braz também, que é uma conquista enorme do atletismo, que nem o Bruno também falou, numa segunda-feira não estava passando mais nada, ninguém esperava, o Engenhão vazio, uma chuva danada, mas eu vou ficar com a Rafaela Silva. Para mim, o ouro da Rafaela Silva foi o primeiro ouro do Brasil dentro de casa, né? E tem toda a história de superação dela. Depois de Londres 2012, ela sofreu muitos atos racistas, chegou até a ficar depressiva durante o ciclo. Então, acho que a Rafa Silva me marca muito. E até hoje me emociona. Toda vez eu gosto de assistir quando eu tô assim meio sentimental, eu vou assistir a luta final, né? Com a Mongol lá. Eu sempre ouço com a narração do Fernando Camargo e os comentários do Murilo Borges na rádio do Grupo Bandeirantes. E, cara, é muito emocionante. Eu me arrepio toda vez eu choro. É impressionante mesmo. Então, acho que a Rafa ficou marcado muito na história com esse ouro. Bem emocionante mesmo. Também me lembro do momento. É um dos mais emocionantes da Rio 2016 para mim também. Mais um voto aí para o ouro do Rafael da Silva. Lucas Bueno também, seu momento olímpico aí das Olimpíadas que você viu.
Olha, galera, o medalha de ouro aí do Thiago Braz foi bem marcante, mas ainda não supera. Ó, vai ser o único momento, talvez, aí que não seja relacionado ao Brasil. Me marcou muito o bicampeonato olímpico do Usain Bolt nos 100 metros rasos, em Londres 2012. Vamos lembrar aí que no Mundial de Daegu em 2011 foi um fiasco total, porque o Bolt ele queima a largada e é desclassificado. Poxa, foi um negócio muito complicado. O preparo não foi tão bom para a Olimpíada. E a prova dos 100 metros rasos tem uma mística incrível, porque ela dura aí menos de 10 segundos e acontece tanta coisa louca nesses 10 segundos. Eu me lembro da final do Bolt em 2012 e ele larga muito mal. É uma prova típica de Usain Bolt, ele larga muito mal, consegue igualar a situação ali nos 50 metros e a partir dos 60 o cara atropela todo mundo. Muita gente falava da possibilidade do Johan Blake conseguir batê-lo, o Johan Blake que ganhou a medalha de ouro no Mundial depois da desclassificação do Bolt. Além do Bolt largar mal, atropelar todo mundo depois dos 60 metros, ele quebra o recorde olímpico correndo 9,63. Então, era uma prova que eu estava esperando muito já, depois da decepção do Mundial. Queria ver aí o Bolt dar a volta por cima e foi incrível, é o momento olímpico favorito, assisto muito, gosto muito da narração que teve do Sport TV, não me lembro agora o nome do narrador, mas foi sensacional e esse é o meu momento favorito nas Olimpíadas. O Usain Bolt foi o Carlos Júnior. Foi o Luiz Carlos Júnior aqui que fez narrou, se eu não me engano, porque eu lembro também essa prova, foi muito marcante também. Foi, se eu não estou enganado, acho que foi nessa narração que ele solta aquele. Ele é uma lenda, né? Foi. E o meu, falta o meu, né? Meu, cara, também. Se você quiser desempatar ou quiser pensar em outro, né? Você dá um voto de Minerva. Porque cada um falou um. Cada um falou um, né, cara? Olha, um dos momentos. Não foi combinado, tá? Não foi combinado. Eu vou ter que dar o voto de Minerva, então, mas eu vou falar do momento também. Dois momentos que eu acho que vocês não falaram, mas também é muito marcante para mim, que foi o ouro do Cielo, nos 50 metros livre. Eu estava acompanhando, eu conhecia mais ou menos o Cielo, né? Sabia que ele era um cara com potencial, não sei o que, eu acompanhava a natação regularmente nessa época, né? Mas foi muito marcante. Eu lembro, acho que a narração era o Milton Leite, tinha um coach, né, cara, aquela natação, e ali na metade, assim, eu já tava pensando assim, porra, ele vai ganhar, o cara chegando, bateu e ganhou, pô, foi pulei, vibrei, eu tava sozinho assistindo, já era 11 horas, sei lá, da noite, né? O pódio foi maravilhoso, eu gritei feito um doido pulando da cama e levei um cagaço do meu pai por causa disso. E o pódio também, a equipe brasileira invadiu, né, para abraçar ele, foi sensacional. Foi um grande momento, né? Eu acho muito legal. O de 2004 também, eu gosto muito do momento do Ricardo Emanuel. Acho que deu um branco, esqueci o nome da dupla. Ricardo Emanuel, que eles também gostava muito de vôlei de praia na época, eu acompanhei bastante aquele jogo, foi um ouro muito marcante para mim. Mas como eu tenho que fazer o voto de Minerva, né, eu vou votar no vôlei feminino em Londres, que eu acho que o jogo contra a Rússia foi um dos jogos mais inacreditáveis que eu já vi de vôlei, acho que de qualquer esporte coletivo, que foi aquele quinto set lá, com a Goncharova contra a Sheila, cara, era Goncharova virando de lado, Sheila do outro, eu ficava assim, meu Deus, vai ganhar, a gente vai perder, a gente vai ganhar, Foi quase o momento Regis com o Thiago Braz, né? Porque todo mundo virava assim, ai meu Deus, match point para a Rússia, não sei o que. Foram 6. Foi uma montanha russa de emoções que eu nunca senti antes com vôlei, né? Eu já estava meio traumatizado por conta de 2004, Atenas 2004, né? Todo mundo, né, gosta de vôlei, né? Teve 3 traumas seguidos, né? Foi Atenas 2004, o Mundial em 2006, perdemos para a Rússia de novo, e no PAN em 2007 a gente perdeu para Cuba, né, cara? Pô, 3 derrotas. E Cuba já não era mais Cuba, né? Cuba já era uma Cuba bem fraquinha. Brasil completo, né, cara? No Maracanãzinho, eu falei, pô, o ouro em Pequim deu aquela amenizada, deu, né? Mas a gente não ganhou o Mundial em 2010, aí, pô, veio 2012 já totalmente desanimado, mas, pô, aquele jogo foi incrível. Depois daquele jogo eu falei, porra, se a gente não for campeão olímpico agora, não vai ser nunca mais, mano. E acabou sendo. Então... É engraçado que o Bruno falou da campanha de 2008, que muita gente achou que foi na sorte,
mas o Brasil só perdeu um set naquela competição, só na final para os Estados Unidos. O Brasil ganhou todos os jogos de 3-0. Só na final foi 3-1, 2008. Sim, foi perfeito. Foi estilo Brasil, vôlei masculino de 2004, né? Foi tão dominante quanto. Claro, o 2004 sofreu um pouquinho mais, mas em 2008 o Brasil foi até mais dominante. Passeou. E os Estados Unidos era super favorito, né, na época, né? Era grande potência. E esse ouro em 2008... muitos consideravam sorte justamente por causa desse ciclo olímpico, que foram várias derrotas traumáticas, como o Marcos falou. E eu lembro até de uma vez, ainda não existia Twitter, não existia Facebook. O Facebook existia, mas não era tão difundido no Brasil. Eu lembro de uma comunidade no Orkut, onde as pessoas montaram na comunidade um tópico para ver como ia ser a amarelada na final. Eu lembro disso e eu fiquei assim, gente, como assim? O Brasil tava atropelando todo mundo. E aí eu lembro que depois o autor virou piada, né, dentro da comunidade e tal, para vocês terem noção do peso que as meninas carregaram em 2008. É interessante, isso me fez lembrar outra coisa, Bruno. Você falou do Orkut, tinha uma comunidade de futebol que a gente tinha uma moderação, e essa moderação a gente falava de outras coisas, que a gente chamava de off-topics, né? Outros assuntos fora do futebol. E eu lembro que eu fazia parte da moderação dessa comunidade, e a gente fez como se fosse... Não tem os guias do Surto Olímpico que a gente fez como se fosse um mini guia do próprio tópico. E eu era o responsável, eu que escrevi tudo. Eu falei, gente, o vôlei feminino tem mais chance de ganhar o ouro que o vôlei masculino. Que nada, não sei o quê, vôlei masculino, não sei o quê. Gente, eu acompanhei a preparação, o vôlei feminino tá vindo bem, tem os traumas lá, mas esse ano tá vindo, a preparação tá boa, tá fazendo bons jogos, ganhou o Grand Prix, vai com tudo. Eu acho que tem mais chance de ganhar ouro do que o vôlei masculino. Dito certo, ganhamos o ouro no feminino e a prata no masculino. Marcos, só a respeito do Cielo, né? Você falou do final dos 50 livres em que ele foi ouro, mas para mim acho que o momento mais impactante foi ainda o bronze, né? Porque ele tinha já feito, né, bons resultados nos 50, inclusive acho que o tempo dele do PAN dava uma medalha, enfim. Só que o 100 ele passou, se eu não me engano, em oitavo, né, para final, né? Ele estava lá na raia fundo, então era a primeira grande final dele em Olimpíadas, enfim. Eu não estava esperando nem um pouco um grande resultado, só que aí ele vira em primeiro e aí já deixa, né, certa expectativa para 50 e consegue no finalzinho, né, segurar ainda a medalha de bronze. E foi a primeira medalha individual desde o Scherer, enfim, né, e do Borges, né, em 96. Foi aquela final do 100 foi talvez um dos momentos mais marcantes também para mim. Eu acho que nem ele esperava, porque acho que o coach conta, né, que antes da final dos 100 metros livre, quando eles estavam indo pro centro aquático, né, competir, ele esquece o traje do pódio. E aí o treinador que lembra ele, você pegou o traje do pódio e tal, porque nem ele acreditava que conquistaria aquela medalha dos 100 metros livre. Então acho que ali também foi um combustível para ele ir com tudo na prova de 50. E aí me lembrou que o Lucas falou que na prova de 100 metros no atletismo, muita coisa vai acontecendo ali, né? E na prova de 50 é a mesma coisa, é uma prova de 20 e poucos segundos, muita coisa vai acontecendo ali, né? Você pega a própria narração do Milton Leite, que para mim é uma das melhores narrações também que o Milton Leite já fez. Ele vai contando muitas coisas em 20 segundos, eu acho sensacional. E ele acertou a batida certinha, tanto que ele fala, medalha de ouro para o Brasil. É muito marcante essa narração. Foi muito legal. Por isso que é uma das narrações olímpicas mais marcantes que eu tenho, porque a do Cielo foi muito legal. Toda aquela crescente, né? O Milton Leite soube fazer certinho, aquela crescente de ansiedade, tá chegando, não sei o que. Ele vai falando, né? Que ele tá em primeiro. E uma prova muito rápida, né, cara? Foi muito interessante. Então, ganhou isso aí, né? O vôlei feminino em Londres ganhou um momento mais marcante aqui entre nós. Eu tive que dar o voto de Minerva. Parabéns aí às meninas, vão ganhar uns parabéns, né? Porque a gente não é que nem os maiorais, né? A Globo que dá negócio. Então, parabéns aí para as meninas. Opa, aí é o Marcos Antônio aqui, interrompendo este podcast maravilhoso sobre os grandes momentos olímpicos.
mas o papo da gente foi tão bom, mas tão bom, que eu tive que dividir em 2 partes, né? Porque eu edito também, eu apresento, edito, jogo nas ondas. E você vai ver daqui a uma semana, né? A edição com os momentos ruins, os momentos tristes, né? Dos que nossa equipe elegeu, e vamos decidir quem fica o pior momento de todos entre as Olimpíadas que nós assistimos. Muito obrigado a todos. Vamos ficando por aqui essa primeira parte. Lembrando sempre que você tem que acessar www.surtolimpico.com.br. Siga a gente nas redes sociais, né? @surtolimpico, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. E até lá, até a próxima, hein? Até a próxima segunda parte, hein? Mas ouve essa primeira todinha aí, tá? Valeu, galera. Tchau, tchau.